Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse roteiro que vocês fizeram, sobre a atividade que vocês fizeram, vamos entender um pouquinho ali se vocês entenderam tudo que vocês fizeram e qual que é o significado dos parâmetros que foi o que foi trabalhado aí no roteiro, tá? Primeiro eu vou pedir desculpa, provavelmente se vocês vão ouvir o som do ventilador que tá aqui do lado, porque está muito calor. São, ó, aqui vocês devem estar vendo, não sei se vocês conseguem ver na tela aí, mas são 11h30, quase 11h30 da noite e está um calor insuportável. Então peço perdão aí pelo barulho de vento, mas é necessário. Então a primeira coisa que vocês fizeram ali no roteiro foi... A primeira instrução ele falava para vocês criarem uma função que fazia uma apresentação ali de 3 dados na tela, né? Então vamos fazer essa simulação juntos aqui. Então a primeira coisa, a gente está falando de funções, a gente precisa da palavra function para poder criar uma função. Depois disso, a estrutura de uma função do JavaScript diz que a gente precisa colocar um nome. Então vou colocar um nome aqui, apresentar infos. Tudo bem? E aí, o padrão ali do JavaScript diz também que a gente precisa colocar os parênteses logo após o nosso nome. Tudo bem? E aqui, gente, vocês precisam lembrar que isso aqui é como se fosse uma estrutura de uma frase no português. Assim como a gente tem toda a estrutura ali, a sintaxe, uma linguagem de programação é a mesma coisa. A gente precisa seguir uma estrutura para poder fazer as coisas funcionarem, elas poderem fazer sentido, tá bom? Então, e depois disso, a gente tem que colocar os delimitadores, que são as nossas chaves aqui, para indicar que tudo que está aqui dentro faz parte dessa função e tudo que está aqui fora não interessa para a função. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 3 console log, que meu nome é... E aí eu não lembro, vou colocar um nome aqui, vou colocar Lucas. Não lembro qual era o nome, acho que era Félix, tinha lá. Aí o segundo console... vamos fazer até um pouquinho diferente aqui, ó. Eu tenho espaço, vou colocar aqui. Não, desculpa, vamos fazer assim, eu tenho 22 anos. E aqui vamos colocar... Sou aluno de PCP. Beleza? Então temos 3 frases ali que aparecem toda vez que eu colocar ou apresentar infos. Então a primeira coisa que vai acontecer se eu rodar o meu código aqui é que na verdade nada vai acontecer, né? Porque este código ele está apenas sendo criado, a função está sendo criada, não está sendo chamada. Então a gente precisa chamar essa função aqui embaixo, certo? E aí quando a gente criar, chamar essa função, quando o JavaScript ver que isso aqui está sendo usado, assim ele vai chamar esses 3 códigos. E aí vocês vão ver que ele vai aparecer aqui no console, e caso vocês tivessem feito o código no console e no navegador, aparecer no console do navegador. Beleza, então aqui a gente agrupou, lembrando que funções são agrupamentos de comandos que fazem uma tarefa específica, a gente agrupou 3 nomes que fazem a apresentação de dados de uma pessoa. Beleza. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer, por exemplo, a apresentação de informações de uma outra pessoa, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer aqui apresentar infos, e provavelmente aqui eu teria que chamar, sei lá, do Lucas, e que, sei lá, da Fernanda. Aí eu tenho que mudar aqui. Sei lá, vou mudar qualquer um no... Sou aluna. Beleza, então criei 2 funções, já que eu quero fazer a apresentação de 2 pessoas. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que colocar aqui, mudar, né, para a apresentação do Lucas. E aqui embaixo eu preciso aqui usar a segunda função. E aí eu vou limpar aqui o nosso console e aí vocês vão ver que o resultado... espero que saia ali como a gente está esperando, né? Vão sair 6 frases, sendo que cada uma dessas frases foram agrupadas ali de 3 em 3, né? Então eu apresentei os dados do Lucas, apresentei os dados da Fernanda, e aí a gente teve esses resultados aqui. Até aqui tudo bem. Só o que acontece, não sei se vocês tiveram esse sentimento enquanto vocês estavam fazendo o roteiro, mas percebem que quanto mais nomes eu quiser fazer, mais funções, mais código eu vou fazer extremamente repetido. Vocês percebem que isso aqui vai ficar se repetindo e as mudanças que eu vou fazer são muito poucas? Além disso, se eu quiser colocar mais uma coisa na apresentação, vocês concordam que eu teria que mexer em cada função que eu criar? Então, por exemplo, se eu tivesse 100 pessoas, eu teria que fazer 100 funções. E se cada uma dessas 100 funções tivessem 3 linhas, eu teria 300 linhas de código somente para apresentação. E agora vocês imaginam um sistema, sei lá, tipo o Instagram aí, que tem milhões, bilhões de usuários.
Vocês acham que isso é cabível? Não. Então a gente precisa pensar numa forma de usar uma mesma estrutura de código, só que ele funciona um pouquinho diferente para cada um dos casos. E aí é que entram os parâmetros. Então primeiro, vamos pensar aqui, ó, eu quero fazer a apresentação de duas pessoas. O Lucas, que tem 22 anos e estuda PCP, e a Fernanda, que tem 25 anos e estuda ciências. A gente chegou num consenso ali, né, olhando aqui, que essas três partes do código elas são muito parecidas, o que muda são somente essas informações. Certo? Então, olha só o que a gente pode fazer, olha só o que a gente consegue fazer. Primeira coisa, eu vou apagar tudo aqui. Vou mudar, vou voltar aqui para não ficar específico somente do Lucas, para ser uma apresentação de informações gerais, tá certo? E aqui eu vou falar que essa função, ela vai receber uma entrada, ou seja, ela vai receber uma informação. Essa informação vai ser um nome, uma idade e uma matéria. Ou melhor, um curso, para ficar mais curtinho aqui. Então eu estou falando que esse apresentar infos é um agrupamento de 3 comandos que vai receber 3 informações. São entradas, são informações que o programador ou programadora vai dar para essa função. E aí o que acontece? Essas informações, isso que a gente chama de parâmetros, ou seja, especificidades do funcionamento dessa função, a gente consegue usar como variáveis dentro da função. Então esse nome, eu sei que esse nome aqui, como ele não tem nada, como não tem nada ainda, ele é undefined. Mas a partir do momento que ele for alguma coisa, por exemplo, quando o usuário falar que ele quer que seja Lucas, eu vou poder pegar esse nome, que vai ser Lucas, eu tiro daqui, tá vendo? Ó, eu tiro da string, e eu falo, eu quero que você pegue o nome em que a pessoa passar e coloque aqui. Então, no caso, se eu passar Lucas, aqui vai se chamar Lucas. Se aqui eu chamar, sei lá, Luísa, aqui vai ficar com o nome Luísa. E assim por diante. Então eu vou substituir todos esses valores aqui pelos valores das variáveis. Então, ó, aqui, que eu tinha pensado lá no começo, eu vou fazer aqui, ó, idade. E aqui eu vou fazer o que a gente chama de concatenação dupla, tá? Eu vou pegar um termo, vou colocar no meio da frase e aí eu vou continuar a frase dos lados, tá? Então tô vendo aqui, ó, eu tenho, coloquei o espaço. Vou colocar a idade, vou colocar um espaço aqui e vou terminar essa frase, tudo bem? E no terceiro a gente vai fazer a mesma coisa, colocando o curso aqui. Beleza? E aí você pode falar, Diego, mas aqui só tá no masculino, né? Verdade, então vamos colocar aqui. E sou estudante de... Porque aí aceita feminino e masculino, tá bom? Fica mais genérico ainda. Então agora eu quero fazer a apresentação deste primeiro nome aqui. O que a gente vai fazer? Ao invés de criar tudo de novo, olha só que legal que a gente pode fazer. Eu vou fazer apresentar infos. E aí, aqui dentro dos parênteses, é por isso que ele é tão necessário. Aqui a gente vai passar as informações que a gente quer que apareça. Então eu quero que o nome, ó, que é o primeiro, seja Lucas. Eu quero que o segundo, que é a idade, seja 22, que é o que está aqui. E quero que o curso seja PCP, que é o que está aqui, ó, que é o terceiro, tá vendo? O curso, tá vendo que corresponde ao primeiro, corresponde ao segundo, corresponde ao terceiro. E fecho aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para Fernanda aqui, ó. Vou copiar e colar. Deixa eu pular umas linhas para vocês verem melhor. Então aqui, ó. Fernanda. Beleza, vamos ver o que acontece então, ó. Uma mesma função, que agora ele atende 2 casos diferentes. E se eu tiver 1000 nomes diferentes, eu continuo tendo uma função só. Então eu não vou ter mais 300 linhas para 300 nomes. Eu posso ter 300, 400, 500, quantos nomes eu quiser. Eu vou ter apenas uma função. Então olha só, vou limpar aqui o console e vou rodar de novo. Vamos ver se eu não esqueci nada, ele deve funcionar, vamos ver. Então vejam só, primeiro ele apareceu aqui, ó, meu nome é Lucas, tenho 22 anos, sou estudante de PCP, meu nome é Fernanda, eu tenho 25 anos e sou estudante de ciências. Então vejam que, o que são os parâmetros? Os parâmetros são informações que a gente passa para dentro de uma função que funcionam como variáveis dentro dela. Então, o que acontece, por exemplo, se eu
passar somente uma informação. Que eu vou até comentar isso daqui, ó. O que vocês acham que acontece se eu passar somente uma informação? Vocês vão ver que... Opa, deixa eu limpar aqui pra gente poder ver de novo. Vocês vão ver que olha o que acontece. Meu nome é Lucas, que é a informação da primeira variável, né, o primeiro parâmetro que a gente passou. Se eu não passo os outros, olha só o que acontece. Undefined. Lembra que eu falei pra vocês que variáveis, quando a gente não passa nenhum valor, ele fica undefined? Aqui é a mesma coisa. Como os parâmetros são variáveis dentro das funções, uma vez que a gente não define quem elas são undefined. E é por isso que isso aconteceu no roteiro de vocês também. Tá bom? Agora vamos voltar para a conferência, vamos discutir mais um pouquinho se vocês entenderam o funcionamento desse conceito. Tá bom? A gente se vê lá. Grande abraço, até mais.